vocês? Espero que sim. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Aula 74. Como vocês já sabem, eu sou a professora Ângela. Os materiais que vamos utilizar na aula de hoje serão o caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. A nossa rotina, o que faremos na aula de hoje será os materiais que a gente já verificou, né? O cabeçalho, vamos revisar a aula passada, leitura do texto e atividade. Vamos então ao nosso cabeçalho. Primeiro, no seu caderno, você terá que colocar a data de hoje. Depois, você colocará o seu nome completo, se você tiver o seu crachá. E embaixo do nome, colocar a aula de hoje, aula de número 74 e LP de língua portuguesa. Um tempo para você.
fizeram o cabeçalho, um capricho, bem organizado. Vamos então continuar. Na aula passada, lembram que eu tinha trazido para vocês o texto todo picado, picotado, tudo bagunçado, até com partes que não eram dele, né? E então, a gente organizou o texto e vimos as partes da notícia, que tem a data, a manchete, o subtítulo, foto, legenda, lead, corpo da notícia, e que ela se encontra num jornal online, que está num site, e o nome do jornal, que é o Joca. Depois nós trabalhamos o lead, certo? Vimos que o lead responde a 4 perguntas importantes. A primeira pergunta que nós vimos ao lermos o lead foi quem? De quem se tratava a notícia? De Raíssa Leal, também conhecida como Fadinha, lembram? Depois, o que trazia para nós a notícia? O fato de que a Raíssa Leal se tornou a medalhista olímpica mais jovem do Brasil, certo? E então, o lead também traz para nós quando aconteceu essa notícia, que foi em 26 de julho. Porém, tínhamos deixado para a aula de hoje para que você pensasse, refletisse aonde aconteceu a notícia. Será que você lembra onde aconteceu a notícia? Você pensou? Olha, vamos abrir então o envelope. Aonde? Olimpíada da onde? De Tóquio, muito bem, na Olimpíada de Tóquio. Vamos ler agora o lead para a gente ver se realmente está aqui, tá? Em 26 de julho, a skatista Raíssa Leal, também conhecida como Fadinha, tornou-se a medalhista olímpica mais jovem do Brasil. Após conquistar a prata na Olimpíada de Tóquio, olha aqui, já bem rabiscadinho para vocês verem bem, na Olimpíada de Tóquio, a atleta de 13 anos disputou na modalidade Skate Street, em que existem obstáculos como escadas, corrimões e rampas para dificultar o percurso. Então, vejam, o lead traz pra gente os aspectos mais importantes da notícia. Todos os aspectos, todas as perguntas vão responder o tema do texto, né? Vamos vendo aqui, ó. O que respondeu a medalhista olímpica mais jovem do Brasil. Quem? A Fadinha. Raíssa Leal. Quando? Em 26 de julho. E onde? Na Olimpíada de Tóquio. O fato aconteceu nesse lugar. Então, aqui no nosso lead, como eu mostrei aqui para vocês, aqui também, ó, marcado, na Olimpíada de Tóquio. Assim como na aula passada, a gente anotou todas as perguntas no caderno, vamos marcar agora o onde, para não deixar, né, bagunçado todo o caderno. Vamos deixar ele bem organizadinho. Então, você vai colocar o número 4, onde, vai pular uma linha e colocar na Olimpíada de Tóquio. Vou dar um tempo para você.
Então, colocaram a última pergunta do lead no caderno? Vamos então agora para um desafio. Eu vou ler para vocês o texto para que a gente consiga responder os desafios que eu vou trazer aqui para vocês no slide. Esportes, 26 de julho de 2021. Aos 13 anos, Fadinha conquista a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. Raíssa Leal é a medalhista olímpica mais jovem do Brasil. Em 26 de julho, a skatista Raíssa Leal, também conhecida como Fadinha, tornou-se a medalhista olímpica mais jovem do Brasil, após conquistar a prata na Olimpíada de Tóquio. A atleta de 13 anos disputou na modalidade skate street, em que existem obstáculos, como escadas, corrimões e rampas, para dificultar o percurso. Raíssa ganhou fama em 2015, quando postou um vídeo na internet, vestida de fada, enquanto fazia uma manobra chamada heel flip, em que o skate dá um giro inteiro para o lado. Manobra de alta dificuldade. Hoje, além da medalha olímpica, Raíssa acumula os títulos de vice-campeã mundial, conquistado em 2019, e o bronze no Mundial de 2021. E a fonte é o jornal O Joca. Então agora vamos para o primeiro desafio. Qual a finalidade da notícia? Por que será que se escreve uma notícia? Se a gente lê uma notícia para nos divertir, será que escrevem uma notícia para nos informar ou para nos convencer de alguma coisa? Vamos pensar. Essa notícia da Raíssa, ela veio para nos divertir, para nos informar ou para nos convencer de alguma coisa? Pense um pouquinho e coloque lá o dedinho onde você acha que é a resposta correta. Vamos lá? Muito bem, quem respondeu informar. A notícia está nos informando que a Raíssa foi a medalhista mais jovem do Brasil, não é mesmo? Então, as notícias, elas vêm para nos informar um fato considerado importante, que merece que muitas pessoas, ou que quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Agora para o segundo desafio. De acordo com a notícia, as Olimpíadas aconteceram em Tóquio, no Brasil ou em Curitiba. Se você prestou atenção na aula de hoje, você vai lembrar aonde que aconteceu essa Olimpíada. Pensem bem, a gente comentou na aula de hoje. Aconteceram aonde essas Olimpíadas? Vamos lá, pensem comigo. Parabéns para quem respondeu Tóquio, em Tóquio, a capital do Japão, né? As Olimpíadas de Tóquio. E onde podemos encontrar notícias? Em enciclopédias e dicionários? Em livros de receitas? Jornais e sites da internet? Aonde será? Vai lá e coloque o dedinho onde você acha que é a sua resposta. Que é a resposta para esse desafio. Posso mostrar? Vamos lá, então? Muito bem para quem respondeu jornais e sites da internet, né?
Você sabe que as notícias elas podem ser encontradas em revistas e jornais impressos e também podem ser encontrados em jornais online, como é o nosso caso aqui, como é no caso da notícia que a gente trabalhou na aula de hoje, a notícia da fadinha conquista a medalha de prata, né? Qual é o principal assunto da notícia? O que essa notícia traz pra gente? Ela traz como principal assunto a Olimpíada de Tóquio ou a medalhista mais jovem do Brasil? Ou ainda, será que ela traz a Raíssa ter aparecido de fadinha? Qual é o principal assunto dessa notícia? Esse aqui eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, você marcou? Vou reler para vocês. Qual o principal assunto da notícia? A Olimpíada de Tóquio, a medalhista mais jovem do Brasil, Raíssa ter aparecido de fadinha. A medalhista mais jovem do Brasil, claro. A nossa notícia falou da Olimpíada de Tóquio, depois ela acrescentou que a Raíssa apareceu, né, vestida de fadinha na internet. Porém, o assunto principal, o assunto que foi o merecedor da notícia foi a medalhista mais jovem do Brasil, que foi quem? A Raíssa Leal, certo? Então vamos lá. Por que esse fato foi noticiado? Por que será que colocaram então uma notícia com a Raíssa Leal como a medalhista mais jovem do Brasil? Por que vocês acham? Vou colocar duas opções aqui para vocês. Para falar como é comum brasileiros conquistarem medalha muito jovem. Para falar da primeira brasileira a conquistar uma medalha com 13 anos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem também.
Então, vamos reler a alternativa agora? Por que este fato foi noticiado? Para falar como é comum brasileiros conquistarem medalha muito jovem, ou para falar da primeira brasileira a conquistar uma medalha com 13 anos. A notícia fala que é importante, é comum brasileiros conquistarem medalhas muito jovem? Ou ele está falando de quem? A notícia está falando de quem? Está falando da Raíssa Leal, que ganhou uma medalha com 13 anos apenas. Então, o fato que mereceu ser noticiado e que trouxe para a gente mais informações sobre a Raíssa foi o fato dela, com apenas 13 anos, ter conquistado a medalha de prata, sendo a primeira medalhista a ganhar uma medalha com essa idade. Foi a primeira, a mais jovem. Então, por que esse fato foi noticiado? Para falar da primeira brasileira a conquistar uma medalha com 13 anos. Certo? Ninguém antes tinha conseguido uma medalha com tão pouca idade. Tá? E a notícia? Essa notícia aqui, da Raíssa, ela foi escrita para quem? Essa notícia foi escrita para adultos ou para crianças, jovens e adultos? Vou dar também para você um tempinho. Então, agora que você pensou, vamos continuar. Eu vou reler para você. A notícia foi escrita para adultos, apenas para adultos, ou para crianças, jovens e adultos? Claro que para crianças, jovens e adultos. Para todo mundo interessa que saber que no Brasil conseguimos uma medalhista tão jovem, não é mesmo? Uma pessoa conquistou uma medalha de prata num evento importante como esse, bem jovem, né? Então agora, eu trouxe aqui esse trecho do texto para vocês. Vamos ler esse trecho comigo? Hoje, além da medalha olímpica, Raíssa acumula os títulos de vice-campeã mundial, conquistado em 2019. E preste bem atenção a essa palavra aqui, ó. Vice-campeã. Você realmente sabe o que é uma vice-campeã? O que significa vice-campeã? Eu trouxe aqui no dicionário para vocês. Só que prestem atenção. No dicionário aparece vice-campeão. No dicionário vai aparecer sempre o termo em masculino. Alguns dicionários, depois aqui no meio da descrição, aparece falando a forma feminina. Então, a gente encontra no dicionário o significado de vice-campeão. Nesse dicionário aqui, nós encontramos dois significados. Primeiro, que alcançou a segunda colocação num campeonato. O clube vice-campeão. Ou seja, aqui seria um time, um clube, tá? Que está concorrendo e tirou o segundo lugar, a segunda colocação. E aqui nós temos esse outro significado. Aquele que alcançou a segunda colocação num campeonato. Se referindo a uma pessoa que alcançou a segunda colocação num campeonato. Então,
desses dois significados, o que se aproxima mais ao significado do nosso texto é aquele que alcançou a segunda colocação num campeonato. Certo? Aqui nós temos uma frase que continua dando uma explicação sobre vice-campeão. Os vice-campeões de cada estado disputarão um torneio entre si. Tá? Que eles vão fazer um torneio entre eles mesmos. Então vejam, vice-campeões aqui está mostrando pra gente quando é mais de um campeão, certo? Agora, nós vimos na palavra em masculino como ficava quando eram mais de um campeão, mais de um vice-campeão, certo? Ficava vice-campeões. Vamos pensar então. A Raíssa Leal é vice-campeã. Rebeca Andrade é vice-campeã também. Em outra modalidade, ela foi vice-campeã na ginástica, né? Embora também ela ganhou depois uma medalha no salto artístico. Mas aqui nós estamos falando da medalha de prata dela. Então aqui, vamos pensar juntos. Raíssa Leal e Rebeca Andrade são vice-campeã ou vice-campeãs? Preste bem atenção, vou ler novamente. Raíssa Leal e Rebeca Andrade são vice-campeã ou vice-campeãs? Quando é mais de uma vice-campeã, como fica? Coloque lá o dedinho na tela, na resposta que você acha que é a correta e ligue ali para mim e coloque nesse espaço, na cabecinha. Vai, tenta ligar. Vamos ver se vocês vão colocar a mesma que vai aparecer aqui. Muito bem, quem colocou vice-campeãs, quem ligou lá vice-campeãs. Raíssa Leal e Rebeca Andrade são vice-campeãs, certo? Então agora no caderno, vocês vão colocar número 1, porque é o número 1 da aula de hoje, né? Vamos escrever número 1, Raíssa e Rebeca são vice-campeãs. Vou dar um tempo para vocês.
E aí, conseguiram fazer direitinho? Então vamos continuar. Agora vamos ver isso aqui. Fadinha conquistou uma medalha na Olimpíada de Tóquio. Se a Fadinha, se a Raíssa tivesse conquistado duas, como ficaria a frase? Vamos ver? Fadinha conquistou duas, o quê? Medalha na Olimpíada de Tóquio, ou Fadinha conquistou duas medalhas na Olimpíada de Tóquio? Vamos de novo. Fadinha conquistou duas medalhas na Olimpíada de Tóquio, ou conquistou duas medalhas na Olimpíada de Tóquio? Coloca lá o dedinho na resposta que você acha correta e leva até lá. Vamos lá? Conquistou duas medalhas na Olimpíada de Tóquio. Então agora vejamos aqui. Vamos continuar vendo a contagem das medalhas, tá? Aqui nós temos esses atletas paralímpicos das Paralimpíadas. Vocês sabem o que são Paralimpíadas? São Jogos Olímpicos para pessoas com deficiências, com algum tipo de deficiência, ou de mobilidade, ou com a falta de algum membro, ou com cegueira, ou com paralisia cerebral, ou com deficiência intelectual, tá? No caso aqui, eles todos competiram na natação, mas em diferentes categorias. O Gabriel Bandeira, ele conquistou sua medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, na competição de natação para pessoas com deficiência intelectual. A Maria Carolina foi a primeira mulher a subir no pódio, conquistar uma medalha de ouro na categoria para mulheres com deficiência visual leve ou moderada. E o Wendel Bellarmino também ganhou medalhas, e ele ganhou uma medalha na categoria de natação para pessoas com deficiência visual severa. Agora é com você. Vocês vão pensar comigo. Olha só, a gente tinha visto duas medalhas. Agora nós vamos continuar com mais de uma medalha, mas com 3. O Brasil já conquistou 3 nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Brasil já conquistou 3 medalhas
Ou o Brasil já conquistou 3 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Coloquem lá o dedinho e sigam até o retângulo na resposta que vocês acham que é certa. Vamos lá? Medalhas. O Brasil já conquistou 3 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, né? São as medalhas dos nossos atletas paralímpicos que a gente mostrou agora, né? Então agora, embaixo do número 1 que vocês tinham copiado no caderno, Raíssa e Rebeca são vice-campeãs, vocês vão pular uma linha, colocar o número 2 e escrever 3 medalhas. Podem começar.
Então, pessoal, conseguiram? Colocaram lá no caderno 3 medalhas? Muito bem! Então, gostaram da aula de hoje? Eu também! Espero que gostem também, que estejam gostando do texto da Raíssa, porque na próxima aula vamos continuar trabalhando com este texto com mais atividades. Beijos no ar e até a próxima aula!